Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Liana Aze e hoje eu tenho a honra de estar hoje moderando o webinário da Bijan, nesse mês de maio de 2026. E hoje o tema é um tema bastante interessante, que é sobre a avaliação da pressão ou da possível hipertensão intracraniana por meio da avaliação da medida ultrassonográfica da bainha do nervo óptico. E para compartilhar esse conhecimento de um artigo publicado na Bijam, eu tenho a satisfação de chamar o Dr. Wallace Andrino da Silva. O Dr. Wallace é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é responsável pelo CET do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. É meu colega lá na Câmara Técnica da Rede EBSER, né, lá da sede também. E eu acho que ele publicou recentemente, por isso ele foi convidado hoje, publicou recentemente na Bijam um artigo avaliando isso, e queria deixar todos à vontade, os que estão assistindo, para colocar as questões no QIA. A gente vai ter um tempinho para discussão. E chamar todos, inclusive, para seguir as mídias da Bijan, a revista brasileira, né, a Brazilian Journal of Anesthesiology, fez agora, mês passado, 75 anos, é uma jovem senhora. E se a gente levar em conta que o jornal mais antigo do mundo tem 206 anos, 200 e pouco, 5 ou 6 anos, a gente tem um tempo bastante grande aqui no Brasil, fazendo essa ciência e referendando essa ciência e publicando essa ciência, especialmente dos trabalhos produzidos aqui no país. Então, doutor Wallace, satisfação estar com o senhor e a tela é sua. E aí, boa noite, muito obrigado, doutora Eliana, pelo convite, né, por estar compartilhando esse momento comigo. Agradeço a presença de todos e vamos conversar sobre esse assunto, né, que é algo relativamente novo na nossa prática na medicina perioperatória, tá bom? Então, vamos falar sobre o manejo da pressão intracraniana em cirurgias videolaparoscópicas em posição de Trendelenburg, ou posição de céfalo-declive, né? E o que que nós, anestesiologistas, podemos aprender com a ultrassonografia do nervo óptico, tá? Já fui devidamente apresentado, agradeço à doutora pela apresentação. Não tenho nenhum conflito de interesse com relação ao tema aqui apresentado. Essa é a nossa agenda dos próximos 25 minutos, tá? Vamos passar por todo esse racional de o porquê estudar, qual a importância do Trendelenburg, qual o impacto, a repercussão dele na dinâmica do sistema nervoso central, quais as consequências com a população de risco, como é que a literatura está avaliando isso e as mensagens finais. E vamos, além disso, passar um pouco sobre a mensuração da bainha do nervo óptico, tá? Então, o cenário, né, que vamos conversar hoje é esse aí. Tá? É um cenário de cirurgias prolongadas, né? Maior que 3 a 4 horas, mas no ponto de vista prático, principalmente em instituições de ensino, pode chegar a 6, 8 horas, até 10 horas de cirurgia, em posição de Trendelenburg acentuado, tá? E principalmente em cirurgias do abdômen inferior. E aí se destaca as cirurgias laparoscópicas e atualmente, né, não tão novo assim, a gente tem serviços do SUS no Brasil, por exemplo, que já faz cirurgia robótica há 10 anos, tá? As prostectomias e esterectomias robóticas e as cirurgias coloretais e pélvicas de via robótica ou via laparoscópica, mais convencional. E quais são as características comuns, né, pertinentes a esses tipos de cirurgia? É o pneu peritônio sustentado por várias horas, que vai gerar, querendo ou não, a hipercapnia, não é? A gente vai ter um pouco de absorção desse CO2 que vai ser injetado para gerar esse ambiente favorável para que a cirurgia ocorra. A gente com certeza tem uma redução do retorno venoso cerebral por essa posição de céfalo-declive, ou Trendelenburg, e o aumento da pressão intratorácica também, pela pressão do abdômen sobre o tórax e pela questão gravitacional também. Então, todas as características estão compartilhadas nesse cenário, né, que culminam com o aumento, né, em potencial da pressão intracraniana, né? Mais uma vez, pela congestão venosa central, porque a gente tem uma redução do retorno venoso via veias jugulares, e pela elevação da pressão venosa central.
compartimento central. Então, isso tudo compromete a drenagem do sistema nervoso central, levando a essa congestão do cérebro. Tá? Então, de fato, há essa congestão cerebral com esse Trendelenburg prolongado. Além disso, eu tenho um aumento da pressão intratorácica, como eu já falei, pelo pneu peritônio, pela própria ventilação mecânica, e se eu tiver uma PIP, né, um pouco mais, se eu precisar em algumas situações elevar um pouco mais a PIP, eu vou contribuir ainda mais para esse aumento da pressão intratorácica. A hipercapnia, como todos nós sabemos, vai levar a uma vasodilatação cerebral, a dilatação das arteriolas, né, cerebrais, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral. E esse posicionamento também, em encefalodeclive, leva à redução da drenagem do líquido, tá? Então, todos esses fatores associados levam a um aumento em potencial da pressão intracraniana na posição de cefalodeclive. E as consequências disso? Se eu aumento a pique, provavelmente, se eu mantenho a mesma pressão arterial média, posso, em teoria, reduzir a pressão de perfusão cerebral. Temos que lembrar também da pressão intraocular, tá? O aumento da PIC, bem como pode também haver aumento da PIO, da pressão intraocular. E aí é um detalhe importante dos pacientes com glaucoma serem submetidos a esse tipo de cirurgia. Nós temos que ir lá na nossa avaliação pré-anestésica, se esse paciente tiver o diagnóstico de glaucoma, saber de fato como está, manter as medicações, porque isso ele pode ter, principalmente se for de ângulo fechado, pode se considerar inclusive uma contraindicação a esse procedimento, tá? A gente, é nossa prática da anestesiologia, um paciente desse que passa muito tempo nesse posicionamento, por vezes apresenta uma agitação ao despertar. Cefaleia é uma queixa comum também por esse edema, essa congestão cerebral. E se interroga na literatura se a gente pode combinar com alguma disfunção cognitiva pós-operatória, tá? Por isso está interrogado. Será que nosso tempo de extubação vai ser mais prolongado porque eu tenho esse edema cerebral em potencial? Né? E também alterações visuais, porque já que eu aumento a PIO, a pressão intraocular, se esse paciente tiver alguma alteração visual prévia, isso pode ser exacerbado. Daí a importância, mais uma vez, na anamnese pré-operatória, tentar entender um pouco dessa saúde ocular desse paciente. Lembrando que, quando eu falo em cirurgias, por exemplo, prostáticas, eu estou falando de pacientes de mais idade, né? Então a gente tem que lembrar disso aí. E quem são os pacientes que estão em maior risco, né? São pacientes cujas todas aquelas condições que eu falei nos slides anteriores, elas podem ser sobrepujadas, né? A sua condição clínica. Por exemplo, paciente com obesidade mórbida, eu vou ter todos aqueles fatores elencados anteriormente de forma mais intensa. Doença cerebrovascular, por quê? Eu vou ter redução da perfusão cerebral, já por si, em paciente em posição neutra, né? Imagina o paciente em encefalodeclive, cuja com a congestão venosa cerebral e a deficiência nesse retorno venoso. Hidrocefaleia, tumores intracranianos, cirurgias cranianas prévias, quaisquer condições cerebrais prévias, eu posso intensificar todos esses fatores, né? Glaucoma, mais uma vez, já conversei, pacientes com apneia do sono, também pelo risco teórico aí de aumentar a hipercapnia, aumentar todas aquelas manifestações correlacionadas ao aumento do fluxo sanguíneo cerebral e a hipercapnia. Bem, então, poxa, nós temos que lembrar aqui das limitações de se mensurar uma PIC. Nós estamos falando que uma posição de cefalodeclive prolongada pode aumentar a PIC, a pressão intracraniana. Mas a pressão intracraniana, por sua vez, não é uma coisa simples nem fácil de se mensurar. Logo, não se há indicação de, por exemplo, se mensurar a pressão intracraniana das formas tradicionais que nós sabemos que temos, por ser muito invasivo, por não ser, né, não ser algo inócuo, ter um custo elevado e não ter a menor indicação nesse tipo de cirurgia. E aí, baseado nisso, é onde surge o nervo óptico como uma alternativa. Porque a ultrassonografia do nervo óptico, a análise ultrassonográfica do nervo óptico, funciona como uma verdadeira janela para que a gente possa entender e analisar, né, de forma indireta o que está acontecendo lá dentro do cérebro, principalmente no tocante à pressão intracraniana. E por que que isso é possível? Porque nós temos que lembrar da anatomia que o nervo óptico ele é envolvido pelas meninges, né? Pela dura máter, aracnoide e pia mater. E todo o espaço subaracnoide que está ao redor do nervo óptico, ele se comunica diretamente com o espaço intracraniano. Então, se por teoria eu tenho um aumento da pressão intracraniana, deixa eu botar meu marcadorzinho aqui. Se por acaso, se numa teoria, por qualquer motivo, nesse caso aqui especificamente, porque nós estamos falando de um momento perioperatório, mas isso vale também para análise em UTI de um paciente, por exemplo, com trauma cranioencefálico, tá? Então, se eu tenho um aumento, qualquer causa de aumento de pressão intracraniana, esse aumento de pressão do espaço subaracnoide dentro do crânio vai se transmitir também
para o espaço subaracnoide que está ao redor da bainha do nervo óptico, né? Então, há uma comunicação direta entre esses espaços subaracnoides, do espaço intracraniano e ao redor da bainha do nervo óptico. E nós podemos mensurar isso e avaliar isso através da ultrassonografia, tá? Nós vamos ver com detalhes como é feito isso, mas esse exemplo aqui nos mostra muito bem. Eu tenho um corte transversal de um nervo óptico, ele banhado, né, pelo líquor cefalorraquidiano, através do espaço subaracnoide, em pressão normal e em pressão aumentada, percebam que eu tenho uma distensão desse espaço e uma distensão dessa bainha do nervo óptico, tá? Então, a bainha do nervo óptico, na verdade, vai estar distendida porque eu tenho uma distensão do espaço subaracnoide, tá? Bem, e aqui são exemplos, tá, ultrassonográficos de como a gente verifica essa bainha do nervo óptico, tá? Nós vamos aprender nos próximos slides como fazer essa mensuração passo a passo, mas aqui são as principais formas de apresentação, né? Nós temos aqui o globo ocular, essa imagem, né, bem clara de se ver, é arredondada, completamente anecoica, né? E na base dele, nós temos aqui, em 6 horas, esse cone, né, que é um cone hipoecóico ou anecoico, certo? Que corresponde à bainha, ao nervo óptico. E aqui nós podemos ver, inclusive, a entrada desse nervo óptico, aqui, na base desse globo ocular. A gente pode perceber, aqui tem a imagem A e a imagem B. Tradicionalmente, o que é mais fácil de se ver, principalmente para quem está iniciando as mensurações de bainha de nervo óptico, e principalmente se o aparelho de ultrassom ele não for com próprio para nervo óptico, nós costumamos ver só esse cone medular aqui, hipoecóico. Num aparelho melhor ou numa mão de mais experiência, a gente consegue ver inclusive essas travas aqui, esses compartimentos, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que é justamente o espaço subaracnoide. Conseguimos ver, distinguir o nervo do espaço subaracnoide e das bainhas, tá? Bem, e como é que se traduz essa anatomia para a imagem? Como eu falei para vocês, é uma metodologia relativamente nova quando a gente pega, né, na nossa medicina perioperatória. E tiveram muitas formas de interpretar, tá? Então, vários autores divergiam nessas formas de interpretação, né? O que de fato era nervo óptico, o que era nervo óptico associado com a pia mater, por exemplo, tá? E hoje, desde 2024, se foi publicado em 2024 no Critical Care, é uma padronização internacional de mensuração da bainha do nervo óptico. E se padronizou essa interpretação 2 aqui, que é o que está exemplificado nessa imagem, em que aqui a gente tem, na verdade, nosso cone central completamente anecoico, que seria esse aqui na imagem, né? Ele corresponde ao nervo óptico e a pia mater associada. Se eu conseguir logo nas laterais diferenciar uma imagem um pouco mais hipoecóica, sair do anecoico aqui do meio, para um pouco mais anecoico, seria o espaço subaracnoide, que é esse espaço que vai dilatar quando eu tenho um aumento de líquor, um aumento da pressão intracraniana. Então, isso aí seria realmente o espaço que vai variar de tamanho a depender da hidrodinâmica cerebral. E na lateralzinha nós teríamos a dura mater, muito fina, que alguns autores acham que nem é possível você diferenciá-la. Seria, na verdade, você veria o complexo dura mater e gordura, o que está mais hiperecogênico aqui, mais branquinho ao fundo, é sempre a gordura retrobulbar, tá? A gordura retrobulbar. Então, dessa forma, a gente conseguiria medir o nervo óptico, e o diâmetro interno da bainha do nervo óptico, bem como o diâmetro externo da bainha do nervo óptico. Então, o que se padronizou na literatura hoje é que se você tiver uma aferição, uma imagem, uma aquisição de imagem boa ao ponto de você conseguir ver todas essas estruturas, nós vamos medir a diâmetro interno da bainha do nervo óptico. Ou seja, nós vamos pegar esse limite, essa banda hipoecogênica aqui, que delimita a dura mater para dentro. Tá, gente? Não incluiria a dura mater nessa mensuração. É isso que a literatura, que esse consenso 2024 tem nos recomendado. Esse é o consenso que eu comentei, então foi uma publicação em 2024, porque, como tinham várias interpretações e métodos, e a gente está falando de estruturas milimétricas, é difícil os artigos se conversarem, porque a gente não sabia exatamente que metodologia aquele autor usou, né? E mais uma vez, os aparelhos mais antigos não tinham preset próprio para aferição, então teria que ter ajuste de imagem. Então tudo isso impactava quando se está falando, se conversa entre artigos, tá? Então desde 2024 nós temos isso. E aqui eu trouxe um resumo, 5 passos bem básicos dessa padronização, do que esse artigo
fez para a gente. Deixa eu só tirar isso aqui da minha telinha para poder ver. Pronto. Aqui. O primeiro passo seria a seleção do transdutor. Nós temos que usar um transdutor linear de alta frequência, no mínimo 7,5 MHz, idealmente entre 10 e 12 MHz. Se o meu aparelho tiver o probe, o preset lá de módulo ocular, eu tenho que apertar porque automaticamente ele vai ajustar tudo isso para mim. Ganho profundidade, enfim, vai deixar a imagem realmente de uma forma perfeita para a gente. Segundo ponto muito importante é a segurança. Eu até comentei no artigo, né? Inclusive, vai ter a gente comentou na carta, na resposta ao editor, a segurança. Porque é uma região muito delicada, sensível, nós temos que proteger esse olho, fazer com o olho fechado, protegido, com bastante gel, não colocar pressão sobre o globo ocular, sob o risco, inclusive, de ter reflexo óculo cardíaco, de ter bradicardia. Então, a gente, como preceptor, alguém que está aprendendo na curva, a gente tem que realmente dar essa atenção. A mão deve repousar sobre a testa, não fazer pressão diretamente sobre o globo ocular, tá? E fazer o mais rápido possível, né? É isso as possible. A gente não pode estar demorando demais nessa manipulação. Então, tem que ser o tempo mínimo necessário para que você tenha aquisição de uma boa imagem. E, claramente, higienizar também os transdutores entre o uso. Posicionamento. Esse é algo interessante, principalmente durante a anestesia. Idealmente, o globo ocular tem que estar neutro. E a gente sabe que, a depender do momento que você faz essa anestesia, o globo ocular pode estar, né, deslocado. Principalmente se você estiver usando uma anestesia inalatória, depende do momento que você está mensurando isso. Então, idealmente, que você tenha o globo ocular centralizado. Tá? É importante você avaliar, porque senão você vai ter dificuldade em achar o eixo desse nervo óptico. Isso pode alterar a sua medida. Tá bom? Então, é um dado importante. Com relação à aquisição da imagem, fazemos a partir da pálpebra superior, ela fechada, e sempre usamos o plano axial. Vamos fazer um corte axial dessa imagem. Vou mostrar em outros slides mais na frente. E tentamos pegar a melhor definição, que eu tenho menos a sombra, menos sombra acústica, que eu tenho imagem com menos artefatos. Se eu conseguir naquela minha imagem diferenciar aquelas várias estruturas do nervo óptico, essa imagem perfeita, nem sempre isso é possível, tá? Nem sempre a gente consegue ver de fato esse limite entre o nervo óptico e o espaço subaracnoide, por exemplo, e a dura mater, tá? E com relação à técnica de medida, isso é extremamente importante. Como eu falei, nós temos que padronizar isso. E essa padronização, existe um ponto correto de mensurar esse nervo óptico, tá? Que é em 3 milímetros da face posterior do globo ocular, tendo a linha imaginária da retina como referência. Vou mostrar com mais detalhes nos próximos slides. Temos que medir a bainha do nervo óptico de forma perpendicular, certo? E medir os olhos independentemente, tá bom? Então, mede um olho, esquece aquela numeração que você encontrou ali e mede o outro e você vai avaliar. Lembrando que muito mais importante do que um número é a evolução dessa medição que a gente vai fazer no decorrer do tempo desse paciente. Aqui seriam alguns exemplos, né, de forma mais clara. Temos aqui o globo ocular, e aqui o nervo óptico. Percebam que aqui a gente não consegue diferenciar com muito cuidado, né, com muito detalhe, aquelas bandas do que seria espaço subaracnoide, o que não é. Isso é bem comum. Nessa aqui a gente consegue ainda ver esse pequeno abaulamento aqui, né, que é o disco óptico. Nem sempre a gente consegue ver isso. Quanto mais proeminente esse disco óptico, maior é a chance de a gente encontrar alguma hipertensão intracraniana. Então aqui seria, ó, o primeiro passo da medida é achar o ponto de medida seriam uns 3 milímetros abaixo dessa linha imaginária aqui, que corta o globo ocular, que seria ao nível da retina, que estaria a retina. Então, a gente, primeira medida nossa são achar esse ponto, os 3 milímetros, os 0,3 centímetros, e daí medir de ponta a ponta aqui nas extremidades, né? Até esse limite entre a imagem hipoecóica e hiperecóica. Então, a gente mediria aqui. Aqui nessa imagem, consegue ver. Percebam que a medida 1 dele aqui foi 0,3 centímetros, são os 3 milímetros, porque primeiro tem que demarcar onde ele vai medir. E aí sim, a medida 2 seria aqui 0,42 centímetros, né, ou 4,2 milímetros seria o diâmetro. Perceba que a gente tem que padronizar, porque nesse mesmo aqui, essa mesma imagem, se eu medisse aqui, por exemplo, seria um valor maior, tá? Então, essa padronização internacional de 3 milímetros foi considerada a mais fidedigna na mensuração do diâmetro da bainha do nervo óptico. Mais uma vez, aqui já tinha comentado sobre essa elevação do disco óptico. Então, essa elevação do disco óptico, mais do que 0,4 milímetros, associado também a um aumento
do diâmetro da bainha do nervo óptico. Aqui, quando eu estou falando diâmetro, leia-se sempre o diâmetro interno, né, se eu conseguir mensurar, mas geralmente é o diâmetro interno que a gente leva em consideração. Isso também é um fator que corrobora um dado para hipertensão intracraniana, tá? Esse trabalho mostrou que se eu tenho essa elevação maior que 0,4 milímetros, normalmente eu tenho uma pique maior do que 22 milímetros de mercúrio. Bem, e os valores de referência, né? O que considerar normal? O que é normal? Tá? Então, essa é outra questão, né? Devido à grande variabilidade do que é considerado normal na literatura. De uma forma geral, pacientes adultos, valores entre 4,5 e 5, até esse valor de 4,5 e 5 valores pode ser menores, claro, até 4,5 e 5 é considerado normal. Valores acima de 5,5, de uma forma geral, na literatura, tem se associado a aumento da pressão intracraniana, na maioria dos estudos, tá? E com relação às crianças? Nas crianças, a bainha do nervo óptico, ela não é uma medida confiável, principalmente se for abaixo de 1 ano. Por quê? Porque eu tenho fontanelas abertas ainda que vão trabalhar como complacência para lidar, adaptar esse aumento da pressão intracraniana. E até 1 ano de idade, o nervo óptico ainda está em desenvolvimento. Então, tem trabalhos, crianças menores que 1 ano, sim, mas fica mais difícil você predizer. Nessa faixa etária seria muito mais o acompanhamento do que, de fato, um diagnóstico de hipertensão intracraniana em medida única, por exemplo, tá? Mas de uma forma geral, de 1 a 15 anos, seria de 4 a 4,5 seria considerado normal, até esse valor. Acima disso, a gente teria uma hipertensão intracraniana. E ele tem literatura que mostra que em pacientes idosos, né, pela própria atrofia cortical e redução do espaço, aumento do espaço volumétrico intracerebral, dos espaços, né, subaracnoides, a gente poderia ter valores maiores, até 5,5, 6, em pacientes normais, tá? Idosos normais. Então, a idade também teria essa variação aí. Importantíssimo. Lembrar que varia com a população. Por exemplo, nós temos estudos com japoneses, população japonesa, comparada com a população canadense, que mostra que o diâmetro do nervo óptico da população japonesa é maior. Né? Apesar do olhinho ser mais apertado, o diâmetro do nervo óptico deles é maior do que a população canadense, por exemplo. Tá? Então, por isso a importância da gente conhecer a nossa população. Né? A gente publicar a nossa casuística local. Diferentes métodos, como eu falei, até 2024 não havia uma padronização internacional, então cada serviço media de um jeito, alguns em cortes transversais, outros axiais, uns medindo a baía interna, outros medindo a baía externa, né? Então, o ultrassom utilizado, quando a gente não tem um ultrassom próprio, com um precept próprio, o ajuste da imagem pode gerar muito artefato, tá? E o operador, né? A literatura fala que é necessário em torno de entre 17 e 25 exames de ultrassom do nervo óptico para se ter alguma expertise, certo? Então tem esse número aí na literatura em uma publicação. E lembrar, muito importante, não é o dado isolado. A medir deu 4, medir deu 5 milímetros, mas sim o segmento. Porque é ver como está durante o procedimento cirúrgico, que é o caso do trabalho que eu vou apresentar muito em breve, ou no meu paciente de UTI, ver como está a evolução nos pacientes durante o decorrer do dia, com a minha intervenção, por exemplo, para reduzir hipertensão intracraniana. Lembrar todo o contexto clínico, aquelas condições que eu já falei anteriormente. Lembrar de pacientes que têm cirurgia oftalmológica, tá? A gente pode ter uma refração, por exemplo, de uma lente intraocular que dificulta a medida ou altera a medida. E a posição cirúrgica, né? Como a gente já falou, a posição, se não for uma cirurgia de Trendelenburg, o ideal é que se faça em paciente em 0 graus e cabeça neutra. E o que é que os estudos mostram mais isso aí, né? Com relação especificamente ao tema da nossa apresentação, que é a posição de Trendelenburg, né? Então, o estudo tem mostrado que há, de fato, um aumento progressivo no diâmetro da bainha do nervo óptico, né? Esse ONDS é o diâmetro da bainha do nervo óptico, tá? Após a posição de Trendelenburg. Então, a gente tem visto que a posição de Trendelenburg prolongada gera esse aumento da diâmetro da bainha do nervo óptico, que é um dado indireto para a gente de que eu estou tendo um aumento da pressão intracraniana, né? É um dado indireto, tá? A gente não tem como afirmar categoricamente que a pressão intracraniana está elevada. O que a gente está vendo é que está havendo uma dilatação do espaço subaracnoide ao redor do nervo intracraniano, do nervo ó, é, óptico. Lembrar da correlação temporal, quanto mais tempo de pneumo peritônio, maior vai ser a repercussão em relação ao diâmetro da bainha do nervo óptico. E a própria hipercapnia, né? A hipercapnia também vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, podendo corroborar para esse edema cerebral. Na cirurgia robótica é particularmente interessante isso, porque eu tenho um Trendelenburg ainda mais profundo, com maior duração e mais alterações fisiológicas, né, desse tipo de procedimento, tá bom?
E com relação ainda, eu trouxe duas meta-análises, porque a gente, né, o tempo é curto, mas a meta-análise consegue resumir para a gente aí muitos trabalhos juntos. Essa meta-análise aqui foi bem interessante, com o objetivo de avaliar a acurácia diagnóstica, né, o diâmetro da baía do nervo óptico, medida por ultrassonografia, aqui em pacientes com trauma, certo? Com hipertensão intracraniana, né, associadas a TCE. Então, eu trouxe só esse dado, marquei aqui, só para a gente ver que nessa meta-análise, juntando aí 16 estudos, 600, foram 540 pacientes de 16 estudos, mostrou que a hipertensão intracraniana, né, tinha como ponto de corte aí a baía do nervo óptico, para adultos 5,76 milímetros, né, e para crianças 5,78. Basicamente a mesma coisa, né, 5,7 seria o ponto de corte do que essa meta-análise mostrou que acima disso, né, tanto adulto como criança, teria hipertensão intracraniana, no contexto de TCE, tá? Que bate com aqueles dados aproximados que eu já tinha falado anteriormente no contexto não TCE, no contexto cirúrgico. Esse outro estudo também super interessante foi comparando, né, a acurácia da ultrassonografia do nervo óptico comparada com a ressonância magnética na predição de hipertensão intracraniana, né? Nós sabemos que a ressonância não é o exame que normalmente nós pedimos para avaliar a hipertensão intracraniana, né? Mas é uma forma muito precisa de se analisar o nervo óptico, certo? E, de forma surpreendente, essa meta-análise conclui aqui que a bainha do nervo óptico, né, avaliado via ultrassonografia, é uma ferramenta realmente muito útil para predizer o aumento da pressão intracraniana e que ela demonstrou ter melhor acurácia do que a ressonância para o diagnóstico de hipertensão intracraniana. Tá? Então, é surpreendente quando você compara com a técnica com a ressonância magnética nuclear. Bem, e falar um pouquinho agora da nossa casuística, né? Que o trabalho que nós publicamos na primeira edição de 2026 da Brazilian Journal of Anesthesiology foi um ensaio clínico randomizado avaliando o impacto do manitol na pressão intracraniana, né? Aferida, né? Mensurada indiretamente, né? Com uma surrogate, uma variável surrogate aí, pela bainha do nervo óptico, diâmetro da bainha do nervo óptico, em cirurgias de prostatectomia laparoscópica. Tá? A ideia inicial seria fazer cirurgia robótica, mas a gente não tinha esse tipo de cirurgia no serviço, escola, do Hospital Escola, então foi em cirurgia em prostatectomia laparoscópica. Então foi só bem randomizado, 48 pacientes com prostatectomia por vídeo, quem tem trembologia associado, né? E fizemos uma avaliação seriada do diâmetro interno da bainha do nervo óptico. O grupo de intervenção recebeu manitol 0,5 gramas por quilo após 120 minutos do início do Trendelenburg, né? E avaliamos a baía do nervo óptico em quatro momentos. Em T1, logo após a indução da anestesia, intubamos, posicionamos o paciente, né, ainda em 0 graus aqui, fizemos o T1, a medida inicial. A segunda medida T2 foi feita assim que o paciente fez o Trendelenburg e insuflou o pneumo peritônio. Então, o paciente já seria a primeira medida do paciente em posição Trendelenburg com pneumo peritônio. A terceira medida foi ao final da cirurgia, imediatamente antes de horizontalizar, de zerar o decúbito. Então, o paciente entra em Trendelenburg depois de várias horas, né? Se não foi uma média de 6 horas de cirurgia nesse estudo. E T4 foi o paciente já em 0 graus, já na posição neutra, após a desinsuflação do pneumo peritônio, certo? E a gente avaliou tudo conforme o protocolo internacional, ultrassonografia da frequência, 3 milímetros posterior ao globo ocular. Foi feita uma única medida em cada lado, só que em quatro momentos, totalizando aí 8 medidas, né, por paciente. E vimos outras variáveis também, principalmente aqui as variáveis hemodinâmicas, respiratórias e tempo de extubação. Era uma preocupação nossa, em relação a esse desfecho, tá? Então, aqui mais uma vez, foram 24 pacientes em cada grupo, né? Aqui as variáveis, os grupos eram comparáveis, não tem nenhuma diferença entre os grupos. E aqui temos os dados da mensuração da bainha do nervo óptico nos quatro tempos, as médias. Vimos que não temos diferença. No próximo slide eu consigo mostrar de forma mais interessante. Então aqui está essa curva, tá? Do diâmetro, da média, na verdade, do diâmetro da bainha do nervo óptico no grupo manitol, que seria o grupo em preto, aqui o grupo controle em vermelho. E nos tempos, de T1 a T4. Não teve diferença, tá, entre os grupos, então a diferença intergrupo não houve, tanto é que todos os P's aqui foram acima de 0,05, certo? Entretanto, a gente viu que, independente de se o grupo usou ou não o manitol, houve um aumento do diâmetro da bainha do nervo óptico em T3 e em T2,
relacionado a T1, com essa redução em T4, né, voltando aos valores basais. Então, ficando muito claro que, corroborando da literatura, que a posição de cefalodeclívio acentuada e prolongada associada a pneumoperitônio cursa com alterações do diâmetro da baía do nervo óptico. Entretanto, nossa hipótese era testar se, avaliar se o manitol faria diferença nessa mensuração do diâmetro da baía do nervo óptico. A resposta foi não. Na nossa casuística mostrou que o manitol ele não teve interferência nem no diâmetro da baía do nervo óptico nesses quatro momentos, correlacionando a posição de Trendelenburg e pneumoperitônio. Tá? Então, basicamente é isso, mostrando que eu não tive diferença aqui relação ao grupo manitol entre os grupos, mas em relação aos tempos intraoperatórios, eu tive sim, né, mostrando que os tempos foram diferentes entre si. A medição do diâmetro da baía do nervo óptico teve diferença de T2, T3 e T4 quando eu relaciono a T1, isso correlacionando ao decúbito e ao tempo da cirurgia. E a conclusão desse estudo foi que o manitol administrado durante a cirurgia videolaparoscópica, né, prosteectomia videolaparoscópica, não produziu nenhuma alteração significativa no diâmetro da baía do nervo óptico, né, nem nos achados hemodinâmicos e respiratórios, nem no tempo de extubação também, esses aqui eram os desfechos secundários avaliados nesse perfil de população e de tipo de cirurgia. Bem, e as mensagens finais, né, dessa apresentação são que a ultrassonografia da baía do nervo óptico ela é uma ferramenta prática, super dinâmica, de ser feita à beira-leito, para monitorização indireta da pressão intracraniana no intraoperatório. Né? Aqui é o nosso contexto, mas não somente no intraoperatório. As elevações do diâmetro da baía do nervo óptico nem sempre traduzem uma repercussão neurológica clinicamente relevante. A gente não conseguiu, no nosso trabalho, pelo menos, avaliar a parte clínica, por exemplo, disfunção cognitiva pós-operatória. Tá? Isso é um desejo nosso futuro. Tá? Mas lembrar que nem sempre o aumento da baía do nervo óptico, isso sozinho quer dizer que eu vou ter alguma alteração clínica. Isso é um dado a mais para somar a nossa decisão, por exemplo, de extubação ou não de um paciente, por exemplo, no pós-operatório. Em nosso estudo, o Monitor não reduziu de forma significante as variações da bainha do nervo óptico, do diâmetro da bainha do nervo óptico em cirurgias laparoscópicas na produção de Trendelenburg, e a interpretação do diâmetro da banda nervo-óptico deve sempre considerar o contexto do paciente, contexto clínico, a técnica ultrassonográfica é muito importante e as limitações metodológicas do próprio método, da própria ferramenta. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Aqui são os meus e-mails, caso não queira mandar alguma dúvida, pedir aula ou artigos, e estou à disposição para a nossa discussão. Muito obrigado. Bom, eu achei assim sensacional. Acho que quem está assistindo também deve ter gostado muito da apresentação, muito clara, né? Muito lúcida, muito transparente, e mesmo para quem nunca viu, para quem nunca fez, eu acho que conseguiu entender bastante como é feita a medida e para que serve. Acho que alguns pontos interessantes, eu vou sair um pouquinho do eixo e depois a gente retorna lá enquanto as pessoas criam coragem aí de colocar nas questões no QIA. É interessante porque nós fazemos lá, eu trabalho no hospital universitário também, até nesse momento estamos fazendo, pelo menos no meu dia estão fazendo menos, mas a gente fazia cirurgias de próstata por vídeo e é isso aí, 6, 7, 8 horas. E a gente tem essa mesma impressão de que o paciente fica demasiada, a esclera fica demasiada, né? Então mas a gente não tinha, eu pelo menos, aí vou falar da minha parte, não tinha essa visão da avaliação da saúde ocular no pré-operatório como um critério de talvez exclusão do paciente, assim como doenças cerebrovasculares, porque esse paciente idoso, normalmente ele vem no PEC todo, né? Hipertenso, diabético, dislipidêmico e coronariopata ou cérebro vascular comprometido. Existe algum do que aí do protocolo esses pacientes aí para o estudo, se esses pacientes foram excluídos e se no seu serviço isso é tido como um critério de exclusão ou se é conversado com o cirurgião para. Porque também dizer não vai fazer, né? Normalmente são cirurgias oncológicas, o paciente tem um benefício da cirurgia por vídeo em relação à cirurgia aberta, como é que isso é visto no serviço?
Perfeito, doutora. O chefe da cirurgia urológica, inclusive, participou da banca, né, que foi fruto desse trabalho, e a gente discutiu bastante isso, tá? Para o projeto, para o protocolo de estudo, pacientes com história de glaucoma, a gente excluiu, tá? Para o projeto. Porque, independente do tipo de glaucoma, como estava, tá? A gente tentou para o projeto ainda, todo paciente que seria um desfecho secundário, até um outro trabalho, a gente tentou fazer isso com oftalmologia, mas a gente não conseguiu a logística, então, para o trabalho não atrasar, a gente desconsiderou isso, né? Ficou com uma ideia para o futuro, era a fazer a tonometria desses pacientes pré-cirurgia e pós-cirurgia. A gente tentou ainda fazer isso no piloto, né? Mandar o paciente, o residente ter um tonômetro portátil, fazer uma avaliação oftalmológica de rotina desse paciente, principalmente medir, né, a pressão no pré-imediato e no pós-imediato, né? Ou no outro dia. Mas a logística não foi fácil, mesmo na nossa escola, com oftalmologia. Mas isso suscitou essa discussão lá e abriu os olhos da equipe de cirurgia para essa condição, né? Porque muitas vezes, né, aconteceu do paciente ter amaurose no pós-operatório. E aí, o que que foi? Então fica naquela, depois acaba melhorando, né? E a gente fica sem entender de fato como é. Então, por protocolo foi excluído, sim, né? A gente passou a lembrar dessa questão, acho que o estudo todo trouxe esse benefício para o hospital. Então, o que acontece também, para ter um paciente em história de glaucoma, então a gente pode negociar, como a gente faz. Então, faz o seguinte, coloca um residente, um preceptor para operar, vamos ser mais rápido nessa cirurgia, não vamos demorar, porque a gente sabe que essa cirurgia é feita em 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, num ambiente não universitário, e não em 8 horas. Então a gente negocia, né? A gente não chegou ao ponto de que nunca pegou nenhum caso de um paciente de um glaucoma sério, mas se você é um paciente de fato que tem um olho em iminência de perder essa visão, um glaucoma mais sério, eu acredito que se poderia se pensar em alternativas, ou de fato ser uma cirurgia bem mais abreviada, ou talvez ver alternativas de cirurgias abertas, mesmo aí, né, pesando. Às vezes o paciente tem um resto de uma visão, né, monocular ali, ele vai perder nessa cirurgia. Então, gerou a discussão. Acho que isso é a grande beleza, né, de fazer estudo e trabalhar no hospital universitário. Mas não chegou a gerar um problema, gerou uma discussão saudável nisso. É legal. Ó, bom, temos duas perguntas excelentes, inclusive. Que bom que as pessoas criaram mais coragem de perguntar. Uma das coisas era o que eu ia perguntar sobre as doses do manitol. Então, se foi feito algum levantamento sobre isso, ou se chegou, ou se o senhor já viu outros trabalhos sobre doses maiores do que 1 grama por quilo. Acho que primeiro dá É, tempo. isso. Perfeito. A dose do manitol, né, nós colocamos 0,5 gramas por quilo no protocolo, mas a gente padronizou no frasco. Na verdade, não passava disso. Se o paciente fosse mais magrinho, a gente fazia a dose apropriada, mas se na conta, né, no cálculo passasse, botou como teto, aí, né, a dose que vem no frasco de manitol. Seria isso, tá? A gente não quis fazer doses maiores, já com medo de espoliar, né? Enfim, ter outras repercussões, tá? Mas também fica essa questão: será que se eu tivesse dado doses maiores, eu teria visto um impacto, né? Como a dose de 0,5 é a dose que normalmente a gente usava antes desse estudo de forma empírica, nessa cirurgia, a gente fazia isso de forma empírica, né? Tem alguns trabalhos com próstata por robô que mostram um trabalho somente até onde eu revisei da literatura, um trabalho mostrou evidência, só que esse trabalho não era duplo cego randomizado, era um trabalho somente observacional, que ele mostrava que havia uma redução do diâmetro da bainha do nervo óptico com o uso do mannitol, nessa dose 0,5, mas foi um trabalho realmente que não teve comparação, teve grupo controle, tá? Mas a literatura hoje ela interroga muito com relação a isso. Pode ser, mas fica difícil a gente, né, algo que já tão interrogado, fazer uma dose maior. Mas fica a sugestão aí para quem quiser investigar, fazer doses maiores. A gente realmente limitou nessa dose de 0,5 gramas por quilo. E perguntaram muito, doutora, já falando em relação ao momento. Por que 120 minutos, né? Algumas pessoas me perguntaram isso. Que a gente fazia uma dose 120 minutos devido ao tempo da cirurgia. Porque, mais uma vez, foi adequação ao nosso serviço. A gente começa. Se eu desse o monitor assim que eu intubasse o paciente, só o preparo da cirurgia para começar leva quase 1 hora e meia, né? Então, o nosso sistema cirúrgico, quando eu coloco de pele, de intubação a extubação, dava 8, 9 horas, que demorava muito o posicionamento. Então,
A gente viu que 2 horas era um tempo suficiente de eles já estarem começando realmente a trabalhar em campo. E a gente fazia esse monitor em 30 minutos, tá? Então ficava ali para a gente poder nem fazer cedo demais e ele não ter um pico de ação na hora que eu precisaria, e nem fazer tardiamente demais. Então a gente padronizou baseado na nossa realidade. Então, né, talvez num outro serviço, se fosse, por exemplo, uma cirurgia num hospital privado ou um serviço mais rápido, a gente teria feito logo após a intubação, mais precoce. Perfeito, perfeito. Aí, eu acho que o doutor Heleno que perguntou é o professor Heleno Paiva, fica a sugestão aí para o professor Heleno. Professor Helena é do meu departamento, vamos produzir, professor. Para esse É, estudo ele não estava em Natal ainda, né? Você estava fazendo, mas agora ele já está, a gente pode fazer outras coisas. então, doutor João Paulo pergunta qual a posição exata do probe, né? Como é que fica o probe linear na pálpebra? Perfeito. Dessa forma. Acho que tinha uma imagem que mostrava ele ficaria realmente repousando sobre a pálpebra superior, né? Assim, nesse sentido. Não, não, no corte não é transversal, né? A gente faz um corte axial, assim. E você tem que procurar, isso é uma dica bem interessante, tá? A gente não tem um tempo limitado, então limitei algumas imagens. Mas assim, o ideal naquela recomendação é que a gente deixe no centro da sua tela o globo ocular bem no centro e o nervo óptico bem retificado, 90 graus. Porque às vezes, somente quando o paciente está num plano anestésico, o globo ocular está um pouco, né, divergente ou convergente, muitas vezes a imagem fica assim, o globo ocular não fica no centro da tela e o nervo óptico fica lateralizado em 3, 4 horas. Isso é ruim, isso dá falha na medida. Então, o ideal é que você ajuste o seu probe, procure, deixe o olho neutro, em posição neutra, mas que o globo ocular fique centralizado e o nervo óptico fique exatamente aqui em 6 horas. Esse é o padrão. E aí você pode dar pequenos tilts, pequenas movimentações, tá? E achar a melhor imagem. Se você conseguir na sua imagem, aquela de imagem que você vê o nervo óptico e ainda vê algumas bandas, aquela diferença, aquela é a imagem perfeita. Na vida real, é super difícil pegar essa imagem. Só se você tiver um ultrassom muito bom, com um precept próprio. Outra diga, meu serviço, meu ultrassom ele não tem o modo lá oftálmico. Como é que eu ajusto isso? Então, é uma boa pergunta. Então, idealmente, a gente coloca em termos de 4 centímetros apenas na tela. Não perde, né, muita profundidade, que a estrutura é superficial. Dá para botar em partes moles, dá sim. Ajusta um pouco o ganho para que você fique com o globo ocular bem anecoide, bem escuro, e que você fique com o nervo óptico de fato bem escuro. Então, você ajusta um pouco esse ganho. Um dado interessante que a literatura fala, que é esse da segurança, não demora muito, porque a gente tem que lembrar que o probe esquenta, tá? Então, a gente tem a teoria de fazer lesão térmica nesse globo ocular. Tá? Então tenta ser o mais breve possível. Tá? E também esse foi outro questionamento. Por que que a gente não fez 3 medidas, por exemplo, por tempo? Isso foi um questionamento, inclusive, na revista, né? Porque imagina, nós fizemos 4 tempos. Imagina se eu fizesse 3 medidas por tempo em cada olho. Né? Então era muita exposição, então a gente achou que a segurança já não compensava. Porque como eu já tinha 2 medidas, né, por tempo, eu tinha 8 medidas no mesmo paciente. Então, como a gente vai analisar a média disso aí, eu teria, né? Eu teria 3 vezes isso, teria 24, né? Obviamente seria melhor, mas aí a gente começa a pesar o risco e o benefício, tá? Uma coisa que a gente fez no estudo também, doutora, foi o seguinte, que é para a vida prática. Vamos supor que eu medi um olho e deu 3 milímetros. Medi o outro olho, nossa, deu 5. Não, tem algo estranho. Normalmente não é para ter essa diferença grande entre um nervo óptico e outro. Não é para ter. Então, provavelmente, se acontecer, pode acontecer, tem alguma alteração, mas não é o padrão. Tá? Então, nosso protocolo, inclusive, se a diferença de um olho para o outro fosse maior do que 0,5 milímetros, era indicativo de repetir a medida. Aí sim a gente repetiria a medida. Opa, vamos repetir. Não, não, não precisou, tá? Todas as medidas, quando eu comparava o direito com o esquerdo, nenhum deles deu maior do que 0,5 naqueles tempos. Mas se desse, já era um alerta para que a gente repetisse a medida, porque poderia ter alguma aquisição de imagem a ter sido adequada. Perfeito, perfeito. Então, só recapitulando, às vezes a pessoa não ouviu ou passou, o ultrassom pré-setado em ocular, né, oftálmico, se não tiver partes moles e ajustar o ganho. Perfeito? Isso sim, ajusta o ganho, diminui a profundidade, a gente não precisa perder, né? Quanto mais profundo, né, mais vai perder a qualidade dessa imagem. Existe um efeito na literatura, quem for estudar aí vai ver, efeito Blooming, tá? Que esse efeito acontece principalmente quando a gente não coloca no modo off-town, que a gente vai ajustar essa imagem. E normalmente o que é isso? A gente coloca, por exemplo, no modo, sei lá, bota no modo X, aí coloca a profundidade, né, muito alta, aí depois você fica
diminui, ou diminui demais também essa profundidade, deixa muito curto e você distorce muito a imagem. Então, esse efeito Bloom seria dessa distorção da imagem, desse ajuste inadequado dos aparelhos. Os aparelhos mais novos, a maioria já tem, né? Às vezes a gente consegue fazer upgrades, né, das versões, já vem um modo, então é isso. Beleza. Dr. Alisson pergunta se há algo novo, né, sobre essa relação entre hipotensão licórica e cefaleia pós-punção após acidente de perfuração da dura mater. Com o ultrassom do nevótico, Sim. boa pergunta. Eu não li nada sobre isso, já me deu uma ótima ideia para trabalhos aí, né? Não conheço, né? Mas seria bem interessante, né? Avaliar se o paciente de cefaleia pós-punção dural, a gente avaliar esse nervo óptico aí. Realmente eu não li nada sobre isso. Fiquei curioso, vou procurar. Já fica uma ideia aí pra gente. É porque a gente está avaliando hipertensão, né? Isso, isso. Mas talvez realmente como parâmetro É. de hipertensão licórica seja Isso. É assim, como na verdade, o que é quando tem hipertensão craniana, o que aumenta não é o nervo óptico em si, é a bainha do nervo óptico, né, que enche de líquor. Então, muito provavelmente a gente vai ver ali um nervo óptico na sua faixa normal, né? E como o limite inferior da normal dele não existe, fica difícil a gente, né, dizer, não, tá murcho demais, né, digamos assim. haja, né? Talvez não haja, mas aí só sabendo. Queria só chamar a atenção da curva. Acho que a aula foi muito empolgante e muito didática, e acho que tem alguns residentes também assistindo, e tenho certeza que amanhã todo mundo vai testar num paciente normal, né? Uma cirurgia que esteja entubado e que você tenha acesso ao olho, todos vão querer, para quem ainda não faz ou não faz de rotina, vão querer fazer. Mas lembrando dessa curva de aprendizado aí de em torno de 20 exames, é isso? Isso, o que a literatura fala, né, em torno ele fala 17 e 25 exames, né, mais ou menos isso, né, em nosso serviço a gente deixou para o estudo, acaba as pessoas que tenham mais expertise, de 5 anos aí, mas não é uma curva difícil, é uma curva bem simples, bem simples. Eu acredito que é até bem mais simples, por exemplo, do que a ultrassom gástrico, por exemplo. É uma curva simples. E, na verdade, é o que todos os autores falam do nervo óptico é a evolução, né? É você ver aquele primeiro momento, deu um valor X. Não é aquele valor nem se ele é tão importante, mas como é que ele vai se comportar, né? Por isso é muito importante fazer pelo menos 2 momentos. Pelo menos, é lógico. Se você faz um nervo ósseo, isso é mais comum em UTI ou você fazer anestesia no TCE, e você vê lá 7 milímetros, se você está confiando naquela imagem, você mediu lá nos 3, né? Essa questão dos 3 milímetros é fundamental, medir no canto correto. Se você medir no canto correto, a imagem está boa e deu mais do que 6 milímetros, se você tem um disco óptico elevado, de fato, isso deve ter hipertensão craniana, né? Então, esses valores mais discrepantes, se de fato você tiver confiança na sua medida, eles são muito fortes, né? São muito fidedignos, são muito sensíveis para o diagnóstico. E aí, agora, então, uma pergunta minha, e uma Pois dúvida não. minha do que já aconteceu, do que eu vejo acontecer no serviço. Cirurgia de próstata demorou lá 8 horas. Existe alguma, não vou te falar segurança, mas assim, terminou a cirurgia, não mediu antes, não sabia, achou que a cirurgia ia ser simples, não mediu antes, pelo menos comigo isso já aconteceu. Demorou bastante tempo para a cirurgia acontecer, a cirurgia demorou mais tempo que o prolongado, o paciente ficou 8 horas em Trendelenburg, e aí fez a medida, só a medida final, e deu, no meu caso, quando eu fiz, deu normal, a gente estubou o paciente e não teve absolutamente nenhum problema. Mas se eu, e nesse caso acontecendo, eu fiz a medida, deu 6,2, 6,3, isso seria uma inferência de hipertensão intracraniana. Mas isso seria um critério decisivo para estubar esse paciente em sala ou encaminhar entubá-lo para UTI? Será que existe já esse nível, esse grau de segurança para eu afirmar que nesse caso seria melhor encaminhar entubado? Ainda não, doutora, mas assim, vamos lá. Por exemplo, um paciente que a gente, né, esse cenário aí que a gente já passou, nós estamos com o monitor de consciência, né? O monitor tá lá, a gente tá vendo que não tem mais anestésico, já desliguei minhas bombas há muito tempo, ou meu bis já tá ali, né, limítrofe, e já era para ter melhorado.
Eu não tenho mais anestésico inalatório nenhum, né? Eu já vi que a fração expirada está zero. Meu paciente não acorda, né? Que acontece às vezes. O paciente já, você foi lá, colheu o gás, não está hipercápnico. Seu paciente não, você não justifica, não é resquício de opioide, nada. Você sabe que seu paciente já era para ter acordado, tá? Uma hora que acabou a cirurgia, né? E você faz um ultrassom do nervo óptico e você vê uma medida dessa, para mim, isso me dá muita tranquilidade em eu mandar esse paciente entubado, né? Eu acho que isso aí, somado com todos esses dados, já não tem nada de literatura falando, né? Porque toda a literatura fala, mesmo os pacientes de terapia intensiva, inclusive eles nem recomendam se indicar terapêutica pela baía do nervo óptico. Ah, vai estar alto, vou fazer uma medida no paciente com TCE. Não. Eles falam muito para você seguir a terapia. Você já fez a terapêutica, você indicaria a terapêutica pela condição clínica, e aí ele é uma ótima ferramenta para fazer seguimento, mas não para indicar terapia. Então, pegando esse racional, para indicar extubação, acho que não, mas ele me daria muita tranquilidade em mandar um paciente desse que eu relatei entubado para UTI. Porque se o paciente já está uma hora sem droga, já está uma hora, não tem nenhum resquício, não está com pluralização residual, o meu bis está limítrofe, não melhora muito. Minha pupila não está miótica, eu já reverti o que eu podia, né? E ele não acorda, e eu tenho um ultrassom desse, se eu tiver ainda é, um disco óptico elevado, um pouquinho, né? Isso acontece. Agora como eu falei, e seguir, porque o que a gente espera é que, a gente espera, se a questão for apenas gravitacional, a gente espera que isso melhore com o tempo, né? Só que, muitas vezes, é uma questão gravitacional que sobrepuja uma questão individual do paciente que tem uma placa na carota, que tem hipoperfusão ou que tem algum problema, né, neurológico prévio, ou um paciente que já teve um AVE. Então, esse pouco que normalmente melhoraria com o decúbito zero, pode não melhorar, pode não voltar às condições de base, se eu tiver alguma coisa associada, né? Então, seria isso, né? Seria uma ferramenta a mais para a gente justificar, não. Mas somente ele realmente achou que não é. Mas não seria. Ok, acho que foi um webinar muito bacana. Tivemos uma discussão bastante rica. Que bom que deu tempo, né, de discutir bastante e surgiram dúvidas. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, para quem, espero que para quem esteja assistindo também tenha sido um webinar bacana. Lembrar de que está disponível, né, no YouTube da Bijan, não só esse webinário, mas todos os outros no YouTube da Bijan e também na Academia SBA para assistir, para rever depois, não só esse, mas todos os outros. Lembrar de seguir, convidar todos a seguir a Abidjan. O próprio artigo está nas mídias sociais, né, no Instagram. Então, todas as semanas a gente tem alguns artigos sendo lançados nas mídias. Da Abidjan é uma forma simples e rápida de se manter atualizado no que está sendo publicado. E agradecer imensamente a pessoa Wallace que veio compartilhar a experiência dele, compartilhar o artigo publicado aqui conosco e que foi excepcionalmente didático. Parabéns, pessoal. Obrigado, Eliana, pelo convite. Foi uma honra. E obrigado a todos que estiveram presentes, tá bom? Parabéns pelo excelente trabalho, né, no jornal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado.